tudo isso, Lacombe, revela o avanço de um regime totalitário distópico. Isso é uma ditadura de George Orwell, retirada direto das páginas de ficção, dos piores livros de regime totalitário, imaginando o que há de pior. Olha o que estão falando. Porque a Comissão de Segurança Pública do Senado ouviu hoje o diretor de Polícia Administrativa da Polícia Federal, o Rodrigo de Mello Teixeira. Ele foi lá para falar sobre a retenção do jornalista português Sérgio Tavares no aeroporto de Guarulhos, em 25 de fevereiro. E aí esse diretor disse que não houve uma investigação política, né, sobre o Sérgio, mas ele deixou claro que as redes sociais do Sérgio Tavares foram monitoradas, foram verificadas. Ele disse que não quer saber das manifestações políticas do Sérgio Tavares porque nós vivemos uma democracia no Brasil. Mas o Rodrigo de Mello Teixeira, esse diretor de polícia administrativa aí da Polícia Federal, ele veio com o seguinte, disse que algumas manifestações do Sérgio Tavares beiram um aspecto criminal, flertam com a criminalidade. Aí ele alegou, então, que o Sérgio atacou a honra de ministros do Supremo, porque fazer crítica a ministro do Supremo hoje consta né, atacar a honra deles, né? E disse também que o Sérgio apoiou o vandalismo no 8 de janeiro, né? Que esse vandalismo que o diretor da PF, aí, no caso, chamou de tentativa de golpe. Consta, a gente entrevistou até o Sérgio Tavares no 4x4 naquele dia 25 de fevereiro. A gente viu a nota oficial da Polícia Federal, que era uma mentira deslavada, dizendo que ele tinha sido retido por conta da questão do visto, porque ele vinha executar um trabalho como jornalista, quando a lei diz expressamente que jornalistas da comunidade europeia que venham ao Brasil a trabalho, desde que não estejam recebendo de fonte brasileira, não precisam de visto, podem ficar aqui trabalhando sem visto por 90 dias. Né? Então, a nota oficial dizia isso, e o depoimento do Sérgio comprova que foi uma perseguição política. As perguntas foram todas sobre urna eletrônica, críticas ao Supremo, 8 de janeiro. Essa é a Polícia Federal de agora, Consta. Lacombe, não só o Sérgio Tavares, né, mostrou que foi político, esse diretor da Polícia Federal confessou aquilo que todo mundo já sabia, né? E foi uma fala assustadora. Mostra a mentalidade totalitária dessa turma que está no comando de instituições importantes ou avançando com esse Estado policialesco. Isso é coisa de Stasi, isso é coisa de Gestapo, isso não é coisa de Polícia Federal que antigamente combatia corruptos na Lava Jato e colocava aquela imagem de 51 milhões de reais em cash, em notas de dinheiro, nas malas do Gedel Vieira, o companheiro dos petistas. Então, olha o que está se prestando a Polícia Federal hoje. Ele é contraditório na fala, ele diz, nós não estamos preocupados com a opinião política, que isso é uma democracia, mas estamos preocupados com a opinião política se criticarem ministros do Supremo e o processo eleitoral. É isso que ele disse. Em essência, é exatamente isso que ele disse. Estamos monitorando jornalistas e se criticam o nosso processo eleitoral ou atacam a honra dos nossos ministros, vão ser, sim, interrogados por horas com passaporte retido, e mesmo que sejam estrangeiros. Né? Isso é absurdo. Veja, crime contra a honra está previsto no Código Penal. Pelo menos isso. Melhor do que o crime de opinião que eles andam inventando no Brasil. Mas tem um devido processo legal. Aquele que se sentiu ofendido tem que provocar a justiça. Os reparos nunca são de perda de liberdade, é sempre a questão de multa, de dinheiro, né, de pagamento, por crime de difamação, injúria ou calúnia. Agora, quem é que foi caluniado? Criticar o STF é calúnia? Eu acho que o ministro Barroso acabar sendo preso. Você é uma pessoa horrível com pitadas de sociopatia, foi o que ele disse para um colega dele, o Gilmar Mendes. Aliás, Lacombe, a página oficial do STF hoje publicou um estímulo aos caguetes. Né, denuncie quem está atacando o Supremo, mentindo, falando mal dos ministros, provocando já o estímulo à caguetagem generalizada. Coisa de regime totalitário também. É o que fazia a Stasi. A Stasi tinha
metade da Alemanha Oriental comunista como delatora de parentes, de vizinhos. É um Estado policialesco assustador. E eu quero ser o primeiro a denunciar, então, já que abriram esse canal com o público, eu denuncio o Barroso. Como é que o cara se refere assim a um colega do Supremo? Pessoa horrível, com pitadas de sociopatia, isso é grave, né? Se eu falar isso de um ministro do Supremo, vou ter problemas, mais do que eu já tenho. Mas o fato é o seguinte, tudo isso, Lacombe, revela o avanço de um regime totalitário distópico. Isso é uma ditadura de George Orwell, retirada direto das páginas de ficção, dos piores livros de regime totalitário, imaginando o que há de pior. Olha o que estão falando, crime de opinião, jornalista monitorado, se criticar vai ser interrogado mesmo, e passaporte vai ser retido, e se falar do processo eleitoral. Em que democracia do mundo não pode se criticar o processo eleitoral? Em que democracia do mundo? Na China, na Rússia do Putin, que venceu pelo quinto mandato, na Venezuela do Maduro, na Nicarágua do Daniel Ortega, em Cuba. Eu entendo que não seja assim. São as democracias relativas que o PT tanto admira, né? É um papelão a nossa Polícia Federal ter virado essa Gestapo, essa Stasi desse consórcio que leva o Brasil cada vez mais ao abismo. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.